Boa noite. No Brasil, praticamente um terço das empresas é vítima de crimes contra seu sistema de informação. São os chamados cybercrimes. Os dados são da PricewaterhouseCoopers. Há ainda uma estimativa de que mais de 70% das empresas do país concentram sua segurança em sistemas de proteção contra hackers e crackers, mas deixam de lado medidas simples para evitar falhas humanas na preservação de dados sigilosos. No Brasiliana de hoje, vamos falar sobre as fraudes mais praticadas pelos hackers, como acontecem e como evitá-las. Para isso, contamos com a presença de Rui Cabral de Moraes, que é membro da Comissão Estadual de Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo, Lohan Serrafini, que é sócio-diretor da Velus International, consultoria especializada em segurança e gerenciamento de riscos, e no estúdio no Rio de Janeiro participam Walter Capanema, coordenador do curso de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e Lincoln Werneck, consultor em segurança da informação e comunicações, além de fundador e cofundador do Instituto Coaliza. E também está com a gente o jornalista Marcelo Zanini, que vai fazer perguntas dos telespectadores. E hoje o programa é ao vivo, você pode participar pelo site www.brasilianas.org. Nessa primeira parte do programa, vamos saber quais são as fraudes mais praticadas contra empresas aqui no Brasil. Eu vou perguntar para o Lohan, que é sócio-diretor da Velus International, quais são os crimes mais comuns praticados aqui no Brasil que vocês identificaram? Na verdade, tem vários crimes no Brasil. Tem as fraudes, que é crime bem conhecido, especialmente esse ano. O sector bancário foi vítima de muitas fraudes, que chamamos às vezes o phishing também, que é a maneira das pessoas colocar na internet uma página web falsa e você vai entrar, senha, conta de banco, tudo isso. Então você pode ser vítima de roubos de dados assim. Tem o roubo de informação feito pelos hackers que vão entrar no sistema e tentar roubar dados, às vezes confidenciais, para dar na concorrência ou simplesmente para desafio. Tem a transformação da informação. Imagina uma pessoa que vai fazer uma licitação, por exemplo, pública, e alguns dias antes de entregar a publicação, o hacker vai entrar e modificar todos os dados desse projeto. Então, vai ter uma complicação enorme pela empresa. Na verdade, tem muito tipo de desafio que temos que enfrentar nessa parte. Cybercrime, podemos fazer uma lista enorme ligada a isso. Do ponto de vista do usuário, pessoa física, é possível, clicando aí num desses vírus maliciosos aí, que o hacker tem o controle total da máquina da pessoa? Sim, na verdade é possível. Hoje em dia, especialmente com as redes sociais, tem uma técnica chamada social engineering, que na verdade é a manipulação que é feita para uma pessoa abusando da confiança de você para tentar roubar dados, destabilizar uma pessoa via as redes sociais que estão sempre crescendo e que na verdade é cada vez mais fácil. Você tem um monte de amigos, a maioria você não conhece mesmo, pessoas tentam entrar em contato, vai mandar uma aplicação para você, você vai carregar sem saber e na verdade são malware, são spyware, são software malicioso. Então, o Rui, que é da Comissão Estadual de Crimes de Alta Tecnologia da OAB, tem essa discussão toda sobre os limites da privacidade. Quais são os pontos centrais que a OAB tem focado aí para separar a questão de crimes da questão de direitos do usuário, dos direitos da privacidade? Quais são os pontos centrais dessa discussão? A OAB vem acompanhando diariamente o que está acontecendo no âmbito do crime cibernético. Ela tem se preocupado muito com o usuário final e também com as empresas. Mas também levando em consideração o que pode e o que não pode ser feito dentro da internet, privando sempre pela liberdade de expressão. Ou seja, você tem que garantir ao usuário que ele vá ter o direito ao acesso à internet, mas também sem impor limites exagerados, mas também com garantia de segurança da informação. Então a OAB ela vem acompanhando o projeto do Marco Civil da Internet, vem acompanhando o novo projeto do Código Penal para que possa garantir aos seus usuários uma correta utilização da internet. E ela vem acompanhando principalmente a questão das redes sociais hoje também, porque dificilmente alguém está fora da rede social hoje. E muitos crimes, muitas informações hoje são perdidas pela rede social. São perdidas em que sentido? Elas são usadas de forma indevida, são captadas, são criados muitos perfis falsos no Facebook, ou há uma exposição indevida da empresa por algum colaborador. Isso vem ocorrendo muito. A OAB tem incentivado com que as empresas façam um manual de boas práticas do uso das redes sociais,
para que ela evite ou minimize o número de problemas que ela pode ter. Tá. Bom, vamos para o Rio de Janeiro, então. O Lincoln Werneck, que é cofundador do Instituto Coaliza. O Lincoln, primeiro explica o que é o Instituto Coaliza, para a gente poder situar melhor aí a sua participação. Boa noite. O Instituto Coaliza foi uma união de profissionais, né, que visa justamente levar a educação digital à população brasileira, né? Toda essa preocupação que o Lohan colocou e o Dr. Rui também colocou com as redes sociais, os malwares que são disseminados pela internet pelos cybercriminosos, né? O brasileiro ele não tem essa cultura de segurança da informação, né? Então, o Instituto Coaliza ele nasceu, né, para que a gente possa levar essa educação para a população. E sempre pautada, que a gente fala, no trabalho multi e interdisciplinar, na área jurídica, na área tecnológica, na área psicológica, né, e na área pedagógica. Tá. Ô, Lincoln, a gente tem aí uma profusão aí de antivírus, os próprios sistemas operacionais, hoje eles trazem também os seus próprios antivírus. Quais são os limites de atuação desses antivírus e quais as sugestões que você daria aí ao usuário pessoa física? Olha, o antivírus ele é extremamente importante para o uso pessoal. Tá? Se a gente for falar na pessoa jurídica, como você falou. Tá? Existem vários antivírus gratuitos no mercado, tá? E os antivírus pagos. Tá? O usuário, qual o limite do antivírus? Né? Qual o limite do usuário, né, do antivírus? Na verdade, ele não consegue pegar aquilo que é desenvolvido naquele momento. Né? Por isso que é muito importante que o usuário não clique em URLs suspeitas, que ele desconfie daquilo que está chegando para ele, porque com certeza aquilo ali é um link malicioso. Então, esse é o limite do usuário. Agora, se for pegar, digamos assim, estatisticamente, tem reduzido os golpes, os problemas dos usuários? Ele está mais atento hoje do que em outros momentos? Ou ainda é um processo crescente de contaminação de computadores por vírus? Olha, Nassif, isso é um processo inicial no Brasil, tá? A sensação que a gente tem é que o cybercrime ele tem aumentado, tá? Mas, ao mesmo tempo, na contrapartida, o usuário está mais atento. Ou seja, como o Brasil está começando, na verdade, a navegar de uma forma mais enfática agora na internet, mais as pessoas estão entrando na internet, né? Nós temos mais acesso nas comunidades, em comunidades mais carentes, nas escolas, né? Em vários setores da sociedade, né? A tendência é que haja um aumento do cybercrime, é óbvio, mas também a tendência é que as pessoas elas comecem a tomar conhecimento desse perigo, né? Como o Dr. Rui colocou, né? A questão das redes sociais, ela é extremamente preocupante, né? Porque o vírus é disseminado, né? O programa é disseminado através das redes sociais e, como o Lohan falou também, a questão do link malicioso, né? Que instala o programa na máquina do usuário, né? O antivírus ele não consegue detectar naquele momento, né? Porque para isso a indústria trabalha numa vacina e isso é diariamente, tá? É como a gente costuma falar que é a corrida do gato e o rato, né? Eles estão um pouco à nossa frente, a indústria corre e pega também na frente, quer dizer, isso é um ciclo que tem e isso só vai diminuir realmente quando a população tiver essa segurança da informação incutada na sua cultura, né? No seu dia a dia. Certo. Eu queria ver com o Walter Capanema, que é coordenador de Direito Eletrônico da Escola da Magistratura e também da OAB, de que maneira que se analisam aí, porque você tem hoje em dia, digamos, esses vazamentos de informação, a gente tem uma indústria de arapongagem em Brasília e tem também muita vinculação, às vezes, de criminosos com a própria mídia, com a divulgação aí de notícias que, a partir de receptações aí criminosas aí. De que maneira que a OAB vê esse fenômeno aí? Nassif, boa noite. Em primeiro lugar, essa questão do crime eletrônico, dessa arapongagem, infelizmente não decorre só do Brasil.
tem um caso famoso, um caso dos jornais ingleses, em que se verificou que a notícia divulgada no jornal surgia a partir de um grampo ilegal realizado pela internet. O que é importante dizer é o seguinte, que esse crime de arapongagem, que cada vez mais se torna moderno, e cada vez mais se dissemina, ele já tem previsão legal já há muito tempo. Nós temos a Lei de Interceptação Telefônica e Interceptação de Dados, que é uma lei de 96, e que estabelece no seu artigo 10 o crime de realização de interceptação telefônica e de dados, portanto, de arapongagem, sem autorização judicial. O grande problema é que a pena, eu entendo que não é proporcional à gravidade do delito. É uma pena mais ou menos entre 2 a 4 anos. Então, o que acontece é que realmente a OAB do Rio de Janeiro tem uma preocupação de combater esse tipo de delito e de orientar o usuário a como se proteger para evitar esse tipo de ataque. Então, agora, quando a gente vê nos últimos anos aí, houve uma disseminação de capas de revistas, de manchetes e tudo, tendo como pano de fundo aí um grampo, e muitas vezes sem você saber se o grampo se o que foi reproduzido era fiel ao próprio grampo também aí. Nesse caso, qual que é a responsabilidade objetiva da publicação e do jornalista quando dissemina o fruto de uma ação criminosa? Essa pergunta é realmente bastante delicada. Em primeiro lugar, é preciso verificar se essa responsabilidade ela não vai ser apenas na seara penal. Ela pode ser também na seara civil. Aquela pessoa que teve a sua intimidade, a sua privacidade violadas, pode, de acordo com o Código Civil, de acordo com a própria Constituição, procurar buscar os seus direitos na Justiça. Ela pode processar tanto o jornal quanto o próprio jornalista que permitiu essa divulgação desses dados. Certo. Bom, eu volto para o Lohan. Lohan, hoje em dia, digamos, a gente tem... A Polícia Federal está aparelhada a combater crimes cibernéticos, o FBI, você tem praticamente toda a estrutura de segurança do Estado e da bandidagem também. Você diria que, com as ferramentas disponíveis hoje, tem sistema invulnerável à invasão, seja de criminosos, seja de outro tipo de aparato? Não, na verdade, a segurança 100% nunca existe. Para dar um exemplo, a União Europeia fez uma pesquisa. Hoje, cada dia, tem 1 milhão de crimes cibernéticos no mundo, cada dia. Então, você imagina o tamanho e a dificuldade do serviço da Polícia Federal, por exemplo, brasileiras, que são apenas dezenas para tratar desse fenômeno. Imagina o tamanho do Brasil, quase 200 milhões de pessoas, a dificuldade é grande. Tem algumas ferramentas para dificultar o trabalho dos criminosos. Por exemplo, nós falamos dessas conexões à internet, tudo isso. Hoje, você tem, por exemplo, arquivos sensíveis. Você poderia dedicar um computador sem nenhuma ligação com a internet e trabalhar os arquivos em cima desse computador. Então, sem ligação, não tem possibilidade de captação via internet, via malware, spyware, etc. Isso, por exemplo, seria um exemplo de medida simples para fazer contramedidas contra essa preocupação atual do cibercrime. Tá. Agora, em relação aos sistemas operacionais, você tem Windows, tem Linux, você tem Apple aí, o sistema operacional. Hoje em dia há um equilíbrio entre as invasões ou o Windows continua sendo campeão, digamos? Não, eu sempre fica o campeão, mas foi mostrado de maneira real que hoje mesmo o sistema Apple tem possibilidade de falha importante. Até o problema também hoje não é somente o sistema, mas as ferramentas. Você tem Java também, né? Na verdade, todos os sistemas têm falhas. Os hackers estão mostrando isso cada dia. E a dificuldade hoje é que as pessoas que estão utilizando ferramentas informáticas têm vários suportes, o que é muito difícil para todo mundo proteger. Você tem tablets, você tem smartphone, você tem laptop, você tem computador na casa. E tudo isso se mistura com ligação entre todos os sistemas. Você vai trabalhar com as ferramentas. Hoje estamos dizendo que 75% a 80% das pessoas vão com o computador pessoal, tablet pessoal trabalhar, levar na casa dados da empresa. Então, tem uma mistura da fronteira privada, pública, profissional. É bastante complicado realmente para lidar com isso. É um desafio desse ano, especialmente, 2013. Certo. Bom, em relação à parte legal, Rui, a gente tem problemas que têm surgido aí, às vezes de juízes ou de pessoas que entram
contra o Google, contra o YouTube, contra os provedores, contra o blogueiro, contra o comentarista. Já tem uma pacificação na legislação sobre quais são as responsabilidades no caso de crimes de opinião? O judiciário vem se mostrando muito favorável e vem demonstrando também uma preocupação muito grande com essa questão. A falta de legislação no Brasil ainda é um grande problema. Então, tudo depende da interpretação do magistrado ou do desembargador. Mas hoje o judiciário vem dando ganho de causa ao usuário que teve uma lesão, que sofreu um dano, seja ele material ou moral. Então, hoje o judiciário vem dando amparo, desde que devidamente comprovado. Um grande questionamento e uma grande dificuldade, às vezes, é de fazer a prova da forma correta para que se possa demonstrar efetivamente o dano. Porque o dano ele só vai ser reparado se comprovarmos efetivamente a sua existência. E para isso é onde entram os peritos da área de TI, da área de tecnologia, para fazer a coleta da prova de forma correta, para que sim, o magistrado ou os tribunais superiores deem ganho de causa a este usuário ou a esta empresa que teve o seu sistema invadido ou um dano gerado. Então, mas vamos pegar alguns casos recentes. Um desembargador em São Paulo, um dia desses aí, ele condenou o YouTube a tirar um determinado vídeo do ar, ameaçando tirar o YouTube do ar mesmo. A Google alega que ela é uma mera hospedeira e a responsabilidade tem que ser de quem coloca a informação ou vídeo. Esse aspecto de responsabilidade civil aí já tá pacificado ou ainda não? Ainda não. Ele ainda não está pacificado justamente pela falta de legislação. O Marco Civil da Internet, ele vem justamente para regular esta responsabilidade. O que vem acontecendo é o seguinte, o usuário ele faz um post ou faz uma inclusão de um vídeo ou alguma mensagem, seja no Google ou no YouTube, que possa gerar um dano a alguém. Logicamente, o Google vai ser notificado para que retire. Ele pode ou não retirar no primeiro momento, mas caso ele não retire e esta invasão ou a geração de dano ocorra, o judiciário sim vai determinar que o Google retire, porque se no primeiro momento ele não retirar, ele vai passar a responder solidariamente pelo dano. Tá. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode mandar pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem várias perguntas aqui sobre Internet Banking. O José Tonoli, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ele pergunta qual o risco atual do uso do Java no Internet Banking. Vários bancos brasileiros baseiam-se nele. O que fazer, né? Tem como se não ser vítima dos crimes cibernéticos aí? Bom, Lincoln, você podia explicar para a gente o que ocorreu com o Java aí, que foi identificado, o que está sendo feito para corrigir? Na verdade, esse problema com Java ele ocorreu na sexta-feira, né? Foi identificada uma vulnerabilidade que na área da segurança da informação a gente chama de Zero Day, né? E que estava sendo amplamente explorada pelos cybercriminosos. O quanto isso foi explorado, a gente não tem ideia, a gente não tem esses números, até porque é muito recente, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, foi numa sexta-feira, né? E não é a primeira vez que o plugin do Java, na verdade, apresenta esse problema, né? E por ter ocorrido na sexta-feira, muita gente ficou receoso nesse assunto, né? No domingo, né, o governo americano emitiu uma nota, né, pedindo para que os usuários desabilitassem o Java da sua máquina, né? E isso também causou um grande furor lá fora. O problema todo no Brasil é que alguns bancos brasileiros, como foi a pergunta do ouvinte, usam esse plugin para acesso às suas contas bancárias, né? E a recomendação que foi dada no sábado foi para que esses usuários desabilitassem, né, o plugin do Java e evitassem de usar o banco, né, virtual pela internet, né? Hoje, na verdade, ontem, essa vulnerabilidade foi corrigida, né, pelo fabricante e foi liberado o patch de atualização, né? E hoje foi noticiado que isso estava ok. Agora, parar de usar o Java, não parar de usar o Java, isso foi uma discussão que foi travada hoje no período da tarde, né? Se vai usar, se não vai usar. É meio complicado. Por exemplo, quem tem smartphone, né, use o aplicativo fornecido pelos bancos. Tá? Quem usa o sistema operacional Android, quem usa o sistema operacional da Apple, o iOS, baixe da loja que tem um aplicativo lá. Se você for usar o banco pela internet, né, a recomendação é que você só use da sua máquina.
você não use o smartphone emprestado, você não use um computador de um amigo, você não use o computador de uma lan house para acessar a sua conta bancária, que é muito provável que você possa sofrer um ataque ali e ter seus dados comprometidos e principalmente seus dados bancários, né? Ô, Lico, explica direitinho esse plugin aí, qual que era a função dele dentro do sistema Java aí, que tipo de informação que transitava sobre ele, como que era explorada essa falha? Na verdade, Nassif, o plugin do Java, né, os bancos brasileiros, eles usam... quando começou isso? Quando o teclado virtual ele surgiu para você validar o seu acesso à sua conta bancária, que a gente chama, na verdade, de fator 2 de segurança, né? Você sabe o seu usuário e sua senha, você usa a sua senha para acessar a sua conta bancária. Então, foi desenvolvido um teclado virtual, né? E a partir desse momento, foi criado esse plugin... os bancos, os desenvolvedores criaram para você fazer acesso à sua conta bancária. Na verdade, ele te dá a permissão para fazer isso, né? A partir do momento que você tem essa vulnerabilidade, você tem uma brecha, né? O que acontece? O antivírus ele não vai conseguir pegar esse vírus que está entrando por essa brecha, tá? Então, o que acontece? A pessoa, ela entra, o banco vai pedir, né, para que você coloque sua senha. Tá? O plugin do Java não vai estar funcionando, porque vai estar com essa vulnerabilidade, tá? Ela vai ser explorada, porque, na verdade, ela vai estar com a porta aberta, né? O atacante, o cybercriminoso, ele vai usar essa porta para instalar um malware na sua máquina. E, a partir desse momento, as pessoas perguntaram, pô, mas o antivírus não pega? Não tem como pegar, porque é tudo muito recente, né? A indústria correu atrás também, né, para criar a vacina. Mas o que acontece? A partir desse momento, o atacante ele tem acesso à sua máquina. Né? E a partir do momento que ele tem acesso à sua máquina, ele tem acesso a todos os seus dados, né? Inclusive os seus dados bancários. Então, daí só para encerrar esse primeiro bloco, eu pergunto ao Walter Capanema, então, no caso de haver prejuízos e tudo, de quem que é a responsabilidade? Quem banca o prejuízo? É o usuário ou o banco? Essa realidade é uma questão muito interessante e que despertou uma grande análise da jurisprudência. Porque o que as empresas bancárias, o que os bancos costumam dizer é o seguinte, que esse problema ocorreu do ponto de vista do usuário, ocorreu na máquina dele, como o Lincoln falou muito bem. Quando o usuário permite a instalação do phishing, do malware, o problema ocorreu do lado dele, não foi do lado do banco. Se não foi do lado do banco, então, pela tese do banco, seria culpa exclusiva do usuário, do seu consumidor. Mas essa tese, na jurisprudência, não tem colado muito. O que prevalece na nossa jurisprudência, e até que nós temos uma súmula do STJ a respeito, diz que, em havendo fraude bancária, que a jurisprudência chama de fortuito interno, quem deve ser responsabilizado é o próprio banco. Porque o banco ele não produziu um programa, um sistema extremamente seguro a impedir esse tipo de ataque. O que acontece é que nós estamos vendo aqui na prática uma briga armamentista entre os crackers, os criminosos, e os criadores de antivírus, os criadores de sistemas de bancos, porque cada vez que o banco melhora a sua proteção, vêm os crackers e desenvolvem uma outra tecnologia. Mas, apesar dessa briga, o que prevalece na jurisprudência é que a responsabilidade pela fraude bancária, seja física, mas principalmente eletrônica, é da instituição bancária. Firme. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com brasilianas.org sobre a engenharia de segurança cibernética. Contamos com a presença aqui no estúdio de Rui Cabral de Moraes, do AB São Paulo, Lohan Serafini, que é sócio-diretor da Velors International, e no Rio, Walter Capanema, coordenador do curso de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura, e Lincoln Werneck, que é consultor em segurança da informação e comunicações. O último relatório da companhia Symantec sobre ameaça à segurança da internet aponta o Brasil como líder no ranking latino-americano de atividade criminosa. O país também está em 4º lugar no ranking global de crimes cibernéticos. Nesse bloco do Brasiliano, nós vamos discutir um pouquinho sobre os investimentos necessários
para combater esse crime. Lohan, quando se fala nesses investimentos, aí, por exemplo, se eu estou com meu site ou em um data center no Canadá ou aqui em São Paulo, os data centers hoje, eles têm sistemas de segurança que me garantem aí a segurança dos dados internos ou... Na verdade, você tem que verificar o problema que está acontecendo, que se você é uma pequena empresa, uma grande empresa, você não tem o mesmo poder com o provedor. Por exemplo, hoje em dia estamos falando muito de cloud computing, que significa colocar dados num lugar um pouco fora da empresa. O problema, quando você está em uma grande empresa, você pode ir lá e negociar com o provedor as medidas de segurança, verificar como tudo isso é feito, perguntar algumas coisas. Quando você é uma pequena ou média empresa, você compra um serviço sem nenhuma possibilidade dentro do contrato, porque você é um contrato pequeno de negociar. Então, às vezes, você quer saber o que acontece sem realmente saber. Então, o exemplo foi a Sony, por exemplo, que é uma grande empresa, mas o ano passado tinha um vazamento enorme de conta de clientes, e um prejuízo de mais de 150 milhões de euros com esse tipo de vazamento, hacker conseguindo ter acesso a esses dados. Então, de novo, o que fala o Lincoln, eu acho muito bom. Não sei, o caso do gato e do rato, você tem sempre um passo criminoso, tem sempre um passo adiante, tem que encontrar outras medidas. A UTI, a parte de UTI, a parte de software, a parte de dados é 25% da resolução dos casos. A outra parte é a parte da regulamentação, e uma parte que é importante, que falou o Lincoln também, é a parte da organização interna. Treinamento, capacitação, etc. Isso é realmente um ponto importante para resolver os problemas. Rui, quando for fazer um contrato com um data center ou com uma empresa de segurança da informação, quais as recomendações que você daria para as empresas? Primeiro, verificar hospedagem, local de hospedagem, quais garantias ela te dá, que ela vai dar à empresa, como segurança da informação, se ela possui, além do primeiro backup, um segundo backup, se há previsão de pane ou de alguma ocorrência, de algum vazamento, quem é a pessoa responsável. Um outro fator importante é o treinamento que esta empresa vai dar também aos usuários do sistema. Então, são alguns pontos que nós chamamos a atenção com relação ao contrato, ou seja, a empresa tem que verificar, primeiramente, quem é esta empresa que está dando suporte e, no caso de uma falha, qual é o sistema de segurança que ela possui, porque a empresa está vendo um sistema de segurança para ela, mas neste primeiro momento ela tem que verificar qual é o sistema de segurança que a empresa que está oferecendo possui, para que o que ela vai hospedar não sofra nenhum dano ou perda. Ô Lincoln, nós temos hoje grandes provedores internacionais fornecendo serviços aqui para clientes brasileiros, né? A iWeb no Canadá, a Amazon, e além dos data centers nacionais também. Aí. Há uma diferença aí entre essa questão da segurança, os serviços de segurança, nesses grandes provedores internacionais e nacionais? Olha, Nassif, a priori, não. Se for uma grande empresa que ela está vendendo esse serviço, as políticas de segurança internas deles é a mesma, tá? Você difere para uma pequena empresa de serviço que está fornecendo um serviço ou não ali para as empresas, tá? Mas é importante ressaltar, como o próprio Lohan falou, né, que as empresas, para evitar fraude dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente fala, que a gente toma ciência, é você ter uma equipe de segurança da informação. Tá? É uma equipe que tem que ter especialistas em segurança da informação, tá? Independente, tá? Porque ela vai agir à parte da área de TI, ou se você não tem condições, se você não tem budget, que a gente fala, se você não tem dinheiro para bancar uma área de segurança da informação, por menor que seja, né? Você contratar um profissional da área de segurança para ela trabalhar junto com a área de TI. Tá? E a partir desse momento, o profissional da área de segurança da informação, ele que vai fazer todo esse tratamento de contratação de serviço com as empresas, tanto de fora como do Brasil. Tá? Agora, o nível de serviço que a gente chama que essas empresas fornecem, elas são muito bons. Tá? Agora, não quer dizer que você não possa ser invadido. Tá? Existe uma técnica, por exemplo, que é feita, que é chamada de pen test, que é o teste de penetração, né? Que é um teste periódico, que isso verifica se sua empresa está bem segura, inclusive até para proteger de onde você está sendo hospedado, certo? É importante esse exame, não é um exame muito caro,
tá? As empresas de pequeno porte, como o Lohan falou, né? Quando você negocia, quando você é uma grande empresa, é muito mais fácil você negociar valores. Quando você é uma pequena empresa, já é muito mais difícil. Então, por isso, quando você é uma pequena empresa, você tem que ter um cuidado a mais na hora de contratar qualquer tipo de serviço. E se você é uma pequena empresa, né, o executivo dessa pequena empresa, ele tem que procurar ter a cultura da informação, né? Ele tem que procurar essa informação, senão ele vai cair no cybercrime, literalmente. O Walter, as relações aí entre a empresa e o cliente, a empresa de hospedagem, aí costuma dar problemas jurídicos aí de responsabilização, e em dando problemas jurídicos, o fato de você estar hospedado aí num data center fora do país cria dificuldades na hora de eventualmente acionar por perdas e danos, não? Nós temos na prática diversos problemas em relação a isso, porque normalmente esses tipos de contratos são contratos de adesão, ou seja, a parte mais forte, que normalmente é o provedor, ele já impõe as suas cláusulas. Cabe só à outra empresa, ao cliente, aderir. Ou ele concorda com tudo, ou ele não concorda com nada. Então, o que acontece? Por uma dessas partes poder definir quais são as cláusulas, muito dessas cláusulas são abusivas. E é curioso que esse tipo de contrato, ele não exige uma formalidade legal tão grande, de ser impresso, entregue em 2 vias. Nós, diariamente, assinamos contratos como esse quando nos filiamos a um serviço. Todos nós somos filiados a alguma espécie de serviço de nuvem e há, nesse processo de inserção, um chamado termo de serviço. Esse termo de serviço são aquelas diversas cláusulas escritas muitas vezes em inglês ou em termos muito técnicos, em que o usuário vai na fé e assina sem ler. Ele clica no eu concordo ou I agree. Então, o que acontece? Quando um advogado olha com mais calma essas cláusulas, ele verifica que muitas delas são totalmente absurdas e que não seriam sequer admitidas se fossem analisadas de acordo com o direito brasileiro. 2 exemplos muito interessantes seriam, em primeiro lugar, o Dropbox. O Dropbox, o serviço de distribuição de arquivo em nuvem, diz que qualquer tipo de dano que ocorra em sua base de dados, se os seus arquivos forem danificados, o Dropbox não tem responsabilidade civil. Ou seja, ele já está se eximindo previamente de qualquer responsabilidade. Isso, para o direito brasileiro, é totalmente abusivo. Uma outra cláusula que também é abusiva e que as pessoas não leem, mas assinam, tem a ver com o serviço iTunes. O serviço iTunes diz que se ele suspeitar que o usuário estiver cometendo uma infração, quer dizer, se ele suspeitar de um cometimento de infração, ele pode rescindir o contrato sem qualquer direito ao usuário. A grande dificuldade em promover a ação contra essas empresas é que, normalmente, elas se hospedam em outros países, em Estados Unidos, Inglaterra. Nada impede que o usuário ele promova a ação no Brasil, mas o réu vai ser citado no país dele. A dificuldade vai ser que a citação vai exigir uma carta rogatória, ou seja, um procedimento que vai traduzir essa citação e enviar para o estrangeiro, vai exigir um advogado para acompanhar e é um procedimento demorado e custoso. Bom, uma dica para quem usa Dropbox e esses serviços de nuvens aí, baixe todos os arquivos nos seus computadores, em casa ou no trabalho, para não ficar dependendo exclusivamente dele em nuvem. Bom, o Marcelo Zanini tem mais uma pergunta dos telespectadores. Hoje o programa é ao vivo e você pode mandar pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. A Fátima Oliveira, de Maceió, lá de Alagoas, ela pergunta, tendo em vista que o chamado cybercrime atinge 32% das empresas brasileiras em média por ano, qual seria a margem percentual ideal que as empresas brasileiras deveriam ter como meta? E quanto, em termos financeiros, custaria atingir esse nível de segurança? É possível estimar isso? Lohan. Na verdade, é muito difícil, como pergunta, fazer uma estimação é complicado. O que podemos dizer é que, por exemplo, para a pequena ou média empresa, tem algumas ferramentas públicas, falamos de TI, por exemplo, de software, que são de acesso livre e que não tem custo. Então, por exemplo, tem um software que se chama Acrypt, que é um software de criptografia. Esse software é público. Então, por exemplo, se você tem dados sensíveis dentro da sua empresa, você pode proteger com esse software. Isso o custo é zero.
Falamos muito também de capacitação, treinamento, o custo também é muito baixo e ajuda muito, eu falei, a 50% da resolução dos problemas, especificamente no social engineering, é ligado à formação profissional. Isso tem um custo baixo. Mas, na verdade, a pergunta é difícil porque depende do tamanho da empresa, depende se você tem produtos inovadores ou não. Então, ter uma média é complicado. No caso de um internet banking, aí, qual é a estimativa, a relação entre volume de depósitos, o número de operações e gastos com segurança? Tem alguma estatística? Na verdade, hoje estamos dizendo que uma empresa está gastando quase 15% dos recursos de segurança para a rede de TI. Mas lá também é complicado. A segurança da informação não é somente a TI, como eu falei. Hein? Às vezes, essa segurança, uma parte da segurança patrimonial, uma vez é ligado aos recursos humanos também, porque é formação profissional, capacitação das pessoas. Então, é uma resolução transversal do problema. Então, é difícil dar uma meta, sinceramente. Em relação a essa questão de recursos humanos aí, hoje tem muitas empresas que fazem pesquisas pela internet para traçar o perfil do candidato a emprego. Quais são os limites aí do direito à privacidade ou não do funcionário, do candidato? Boa parte das empresas, de fato, hoje vem usando as redes sociais principalmente para verificar principalmente a idoneidade e o caráter de algumas pessoas. O limite está em você conseguir acesso a algumas informações sem discriminar, sem haver uma discriminação. Então, hoje faz parte de um RH, de um departamento de recursos humanos, examinar as redes sociais, examinar o que acontece no âmbito da internet com aquela pessoa que está sendo contratada. E às vezes algumas palavras-chave, algum post que essa pessoa fez, às vezes são eliminatórios. Como, por exemplo, eu odeio meu chefe, eu não gosto da segunda-feira. Então são palavras que às vezes localizadas e referenciadas àquela pessoa vão deixar com que ela não seja contratada. Então, quando você fala em discriminação, tudo bem, o que eu odeio o chefe está explicado aí. Você tem a discriminação física aí da pessoa, racial, eventualmente aí, mas você pode ter a discriminação de opinião, não necessariamente nesse nível aí de detestar o chefe, mas de opinião política ou de opinião sobre temas morais e tudo aí. Até onde que entra aí o direito da empresa de fazer esse filtro? O que é discriminação? Nós entendemos como discriminação o ato onde a empresa, por alguma interpretação ideológica ou política do que foi escrito, ela vai eliminar o candidato. Certo. Então, a empresa ela pode sim ter acesso sem invadir, mas não usar essas informações contra a pessoa que está sendo contratada. Por exemplo, uma pessoa que foi condenada, pagou a pena, veio tentando voltar para a vida normal. Esses antecedentes podem ser utilizados como impeditivos aí de um novo emprego? Podem, depende da função que essa pessoa vai exercer. Se é uma função de segurança ou onde vai ter uma exposição muito grande da empresa, a empresa pode sim negar a contratação desta pessoa. Tá. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Outro dia eu escrevi sobre a etiqueta na internet, ela trouxe à tona uma violência nas discussões que a vida presencial já não tinha mais aqui nesse país. Nós tivemos um caso de uma advogada que ela teve que trocar de escritório por conta da rede social. Ela é uma advogada, obrigado. Ela é uma advogada que possui uma tatuagem nas costas e na rede social ela publicou uma foto dela da tatuagem, com as costas sem blusa, mostrando a tatuagem. Um cliente desse escritório que trabalha com uma área muito sensível, e esta advogada estava ligada a esse cliente, viu esta rede social, essa publicação da advogada, ligou para o dono do escritório exigindo que aquela funcionária fosse demitida. Olha só. Porque a exposição da empresa... Mas eu estava vendo outro dia, com essa radicalização de discussões e tudo, outro dia até um grupo da GV. Você entra lá, de repente, pessoas. Porque é o seguinte, quando surge a internet,
as salas de chat, tudo, o anonimato estimulava aí a agressividade. Hoje, às vezes, pelo Twitter, tem um jeito que entra lá, te faz um baita desaforo. Daí você vai atrás dele na rede social e fala, Fulano, por que você me xingou assim? Foi sem querer, foi... Lembra muito, não sei se vocês lembram, um desenho do Walt Disney, até que ganhou o Oscar, que era o Pateta entrando num carro, ele bonzinho, cumprimentando os vizinhos, entra no carro, a hora que entra no carro, que foi o início da grande urbanização das cidades aí, daí virava um selvagem, né? Hoje a internet está... Outro dia entrei até naquele Marcos Fernandes aí da GV, um sujeito veio lá e agrediu do jeito. E a maioria não se identifica, né? Não, mas hoje se identificam. É isso. Eu tenho uma discussão com o meu neurologista, que é um grande pensador, que eu acho que a internet ela veio para... É civilizatório. Ele acha que todas as taras e tudo vem à tona, esses grupos de pedofilia, Agrega e desagrega. Mas como todo veículo novo, assim, depois aparecem as... Uma pergunta legal que chegou agora sobre comportamento, mas a gente vai falar de Marcos Silva. É o comportamento, sim. Pode? Bom, voltamos com brasilianas.org com o tema Engenharia de Segurança Cibernética. Nesse último bloco, vamos tentar entender um pouco a necessidade da criação de novos mecanismos jurídicos para reprimir crimes nas novas tecnologias da informação. O Marco Civil da Internet ainda espera a votação no Congresso, mas o novo Código Penal já prevê punição para os chamados crimes de intrusão informática. Bom, como nós terminamos em São Paulo o último bloco, eu vou para o Walter Capanema. O que são esses crimes de intrusão cibernética, Walter? Olha, na realidade nós tivemos em novembro, no final de novembro, duas leis, a chamada Lei Carolina Dickmann e a Lei Azeredo, que foram aprovadas. A que é mais importante é justamente a Lei Carolina Dickmann, porque basicamente ela traz aí dois delitos informáticos muito importantes. Ela traz aí, em primeiro lugar, a invasão de dispositivo informático. Essa invasão de dispositivo informático, esse crime, ele tem alguns problemas muito sérios que na prática vão dificultar a sua aplicação. O primeiro deles é que ele estabelece uma pena muito pequena, uma pena de 3 anos, de 3 meses a 1 ano. E por ser um crime que tem a pena de até 1 ano, ele vai ser julgado de acordo com um juizado especial. Nesse juizado especial, dificilmente vai se impor ao réu uma prisão. Ele vai pagar uma cesta básica, entre aspas, vai pintar uma parede, vai cuidar de uma casa de idoso, mas ele não vai ter a sanção mais importante, que é ser preso. E uma outra característica que é muito importante, um grande defeito da lei, é que ela é uma de difícil classificação. É difícil verificar qual é a conduta que o crime está proibindo, porque ele estabelece a invasão de dispositivo informático mediante violação indevida. Quer dizer, invasão obviamente vai ser indevida e obviamente vai ser uma violação. Mas o que seria esse dispositivo informático? É um computador, é um tablet, é uma geladeira, é um Tamagotchi, é um carro com injeção eletrônica e acesso à internet? Então veja que a lei, embora ela tenha tratado de um tema tão importante quanto o cybercrime, ela pecou por não saber definir qual é a conduta e a pena dela. O outro crime que a lei trouxe é uma conduta que costuma ser praticada muito na internet, que são chamados ataques de negação de serviço. Ou seja, vários computadores em vários lugares do mundo começam a acessar ao mesmo tempo um determinado site e essa sobrecarga de acesso acaba colocando o site fora do ar. Isso é muito comum e realizado por cyberativistas, pelos anônimos, mas é também uma ferramenta de cyberguerra. Veja, por exemplo, que em 2007 houve aí uma guerra entre a Estônia e a Rússia praticada por esse ataque.
Mas no Brasil, esse crime trazido para o Código Penal traz apenas uma pena de 1 a 3 anos. Ou seja, é uma conduta extremamente lesiva, mas com uma pena pequena. Deixa eu perguntar ao Lohan, quando tem esses ataques em massa, é possível identificar os IPs dos computadores? Ou hoje em dia, digamos, com todas essas jogadas de você pegar IP e ir para outro IP, tudo fica impossível a localização do ataque? Na verdade, quando o hacker está trabalhando, ele deixa evidência do trabalho que ele está fazendo. Sempre deixa. Então, hoje, por exemplo, eu acho que o Brasil está no bom caminho, criando, por exemplo, o Centro de Defesa Cibernética, falamos de ciberguerra. O Brasil, no passado, criou um centro de defesa cibernética do Exército com pessoas capacitadas para tentar ver esse tipo de ataque. Lá é o nível do Estado, que é um nível importante, que dá uma impulsão. Então, na verdade, sim, tem possibilidade, sim. Só uma pergunta técnica. Eu tenho meu blog lá que as pessoas vão se cadastrar. Eu recebo diariamente, e tem aquele CAPTCHA, né, que chama aquelas letras para colocar comentário, que você tem que colocar o código lá para colocar o comentário. Eu recebo diariamente, mas dezenas de spams de pessoas de várias partes, aí, vários IPs aí, que se cadastram no meu blog, não são aprovados, não são autorizados. O que esses spams fazem? Na verdade, depende, tem vários tipos de spam. Tem vários links aí. Mas tem spam ligado à fraude, por exemplo, tem um que é muito conhecido, que chamamos a fraude nigeriana. Você vai receber no spam esse tipo de pedido dizendo que você vai ganhar milhões. Tem algum spam, você vai num link especial num país fora do Brasil, onde lá também vamos pedir para você, dizendo que você vai ganhar um prêmio, alguns dados, etc. Então, tem que ver exatamente do que se trata. Mas sempre são links para outros sites. Hoje tem até contramedidas para isso, tem na internet ferramentas para ver quais são esses links. Você pode ver a partir do URL, você coloca o link que você tem, ele vai dizer realmente um site confiável ou não. Certo. Então, agora eu queria ver com o Rui o seguinte, foi colocada essa dificuldade de descrição desses crimes de internet. Agora, o Código Civil, ele prevê aí um conjunto de crimes que não muda, digamos, calúnia, injúria, difamação. Isso aí se mantém no ambiente internético, né? Se mantém. O Código Penal nosso vigente, ele é da década de 40, então ele é muito defasado com relação à questão cibernética. Mas hoje muitos crimes praticados, eles são equiparados analogicamente aos crimes já previstos no atual Código Penal, como calúnia, difamação, propriamente o estelionato, falsidade documental, falsidade ideológica. Porque hoje é comum, às vezes, uma pessoa criar uma página virtual ou no próprio Facebook uma página igual à sua para conseguir as informações do seu amigo. Tá. Então ele pode ser responsabilizado criminalmente também. Mas vamos pegar a difamação. Uma coisa é eu falar do meu vizinho para o outro vizinho. Outra coisa é sair num veículo de larga penetração, aí, rádio, televisão ou jornal. E outra coisa é sair na rede social, que tem uma estrutura viral grande aí. Essa abrangência interfere no tamanho da pena, no tamanho do crime? Para a apuração da indenização, o que é levado em conta também é a extensão do dano, ou seja, qual foi o dano experimentado pela pessoa por essa difamação, até onde ele foi atingido, qual o prejuízo efetivo que ele teve, foi apenas prejuízo moral ou também teve um prejuízo material. Então, na hora da pena ser mensurada ou a sanção civil, vai ser levado em consideração a extensão do dano. Qual foi o dano efetivo que essa pessoa teve? Tá certo. Que ela vai responder penalmente e também civilmente. Tá. Bom, eu volto para o Rio de Janeiro, então, voltamos aqui, algum hacker aqui, algum cracker aqui entrou no nosso sistema aqui. Volta ao Lincoln. Lincoln, que dicas que você daria para o usuário, pessoa física aí, de sites que permitem identificar IP, localizar o agressor, ou investigar perfis falsos em Twitter, Facebook. Tem um receituário básico aí para o usuário pessoa física? Olha, Nassif, a cultura da segurança da informação, ela é muito nova no Brasil, né? E a gente está trabalhando para que isso seja realmente difundido. Nós temos no Brasil hoje, são 15 delegacias de crimes digitais. Tá? Agora, a recomendação para o usuário é aquilo que a gente já se falou, né? Por exemplo, o software pirata.
o sistema operacional pirata, né? E a gente tem um problema muito sério, que vai ficar mais sério ainda a partir de 2014, é que o sistema operacional XP, né, ele vai ser descontinuado. Em abril de 2014, a Microsoft não vai mais fornecer patch, né, de atualização para o XP, ou seja, as pessoas elas vão ter que migrar a sua máquina. Existem soluções open source, gratuitas, tá? Como o Lohan até citou, né? Ou a pessoa pode comprar o sistema operacional. Isso aí isso é uma questão de usabilidade do usuário, tá? Agora, por exemplo, ele usa um navegador, né? A maioria dos usuários, a grande maioria dos usuários brasileiros, eles estão presos no navegador, porque a partir do navegador ele tem a rede social, ele tem o e-mail, né? Ele tem toda a parte de comunicação que ele tem com o mundo da internet, né? Então a recomendação, de fato, é que ele não clique em links que ele desconfie, né? A questão do banco, por exemplo, uma dica que a gente sempre dá é que quando você acessar o seu banco pela internet, você coloca o seu usuário, a senha, né? Usuário, a agência, né? E a conta corrente, e você forneça, na primeira vez, a senha errada. Se o site aceitar, aquilo ali é um site que está craqueado. Você foi direcionado para um site falso. Então, a partir do momento que você colocou sua senha e o site aceitou, desconfie. Desconfie da sua máquina, porque sua máquina foi invadida, né? Essa questão que o Lohan comentou também, dos ataques do DOS, que na verdade foi o Walter também comentou, né? As máquinas dos usuários, muitas máquinas estão infectadas, tá? Como é que você resolve isso? O sistema operacional original, né? Seja ele proprietário ou livre, tá? O usuário ele tem esse direito de escolha, tá? Agora, ele não sabe como fazer isso, principalmente num software livre, né? Que tem que gravar o CD, instalar, fazer todo esse processo, né? E a questão dos links maliciosos mesmo, né? Por exemplo, através do MSN. O MSN, a Microsoft já anunciou que ele vai deixar de existir, ele vai ser migrado para o Skype, né? Mas acontecem também crimes através dessas ferramentas, desses mensageiros instantâneos, né? Você adicionar todo mundo na sua rede, né? Qualquer pessoa você vai adicionando, essa pessoa ela te manda uma URL. E você finda clicando ali, né? O usuário ele não tem aquela malícia, né? E na hora que ele clica, se a máquina dele for tiver com software pirata ou com antivírus desatualizado, ou sequer ela tem um antivírus, a máquina vai estar infectada. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Nassif, tem uma pergunta aqui da Milena Souza, ela é de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Ela pergunta se existe algum conselho mundial propondo leis internacionais capazes de operar junto à inibição desse tipo de crime na internet. Rui. Existe uma discussão mundial, sim, com relação a quais leis poderiam ser utilizadas de uma forma conjunta. Mas isso é feito país a país, existem as convenções que são feitas entre os países no direcionamento da legislação. O importante é que haja uma busca incessante de cada país na minimização desses crimes. Mas a política é feita normalmente, individualmente de cada país, fazendo sim as convenções com outros países para que haja aí, porque às vezes você está sendo invadido por um site que não está no seu país, ele está em outro país. Então há necessidade da colaboração deste outro país para a apuração deste crime. Essa questão dessa colaboração das diversas polícias aí contra o crime organizado internacional, de certa forma contempla também essa uniformização das ações na internet? Sim, porque a política tem que ser uma única, ou seja, o combate ao crime. Então, se houver uma uniformização das políticas e da legislação, fica mais fácil pegar os criminosos e vai ficar mais difícil para os criminosos em qualquer área do mundo que ele esteja. Tá, filho. Bom, Brasilianas.org sobre engenharia de segurança cibernética termina por aqui. Agradeço a participação de Rui Cabral de Moraes, membro da Comissão Estadual de Crimes de Alta Tecnologia do AB São Paulo, Lohan Serrafini, que é sócio-diretor da Velors International, Walter Capanema, coordenador do curso de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e Lincoln Werneck, consultor em Segurança da Informação e Comunicações. A você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.